Então, continuando a nossa formação, né, já em outro tema, seria qual o valor da intercessão dos santos para os católicos, né? Porque os católicos deveriam ou devem recorrer aos santos, né? Primeiro, é importante diferenciar algumas coisas, né? Algumas confusões que existem, né? Primeira coisa, que intercessão é diferente de mediação, sobretudo quando nós vamos analisar o contexto bíblico. Tá? Veja, porque quando nós falamos em mediação, né, nós vamos ter lá uma passagem bíblica que Deus é o único mediador entre nós e o Pai. Né? O que é esse sentido de mediação nesse contexto bíblico e que diferencia para nós aqui? É que somente Jesus mas somente Jesus seria capaz de nos redimir para com Deus. Ou seja, somente Jesus, somente a única pessoa no mundo que pode nos redimir é Jesus Cristo, pela sua morte. A morte de mais ninguém, a vinda de mais ninguém, de nenhuma outra pessoa poderia nos dar esse penhor da graça, como costumamos chamar. Então veja, existe essa diferença. A mediação única entre Deus e o Pai, qual é? É que Jesus foi o único, e é o único que pode dar a vida por nós, que nos provoca a salvação. Primeiro ponto. Na intercessão, veja, é diferente. A intercessão que nós falamos na igreja é algo que também é uma mediação, mas não neste sentido. Os santos, para nós católicos, eles não são concorrentes de Deus. Os santos, para nós católicos, eles são as obras de Deus que deram certo, digamos assim. As obras de arte de Deus. E veja, quando o artista, botando nesses termos, Deus, ele faz uma obra, ele se coloca naquela obra. Né? Deus não fez Adão e Eva, sua imagem e semelhança? Nos santos, nós vamos ver a imagem e semelhança de Deus de forma mais clara. Né? Então, os santos, todos nós somos obras de Deus. Só que nem sempre nós estamos refletindo, né, essa semelhança que nós deveríamos ter com Deus. Então, colocando nesses termos, os santos eles seriam essas obras de Deus. Assim como é a natureza, assim como, como são os animais. Né? Os santos eles são essas obras de Deus também, assim como nós. Só que né, eles obtiveram a graça da santificação, da santidade. Não significa dizer que os santos não tiveram pecados. Certo? Não significa dizer que os santos não tiveram pecados, pelo contrário. Veja, para se tornar santo, tem que haver uma conversão, tem que haver uma mudança. Né? E em geral, todos os santos, eles foram até muito pecadores. Né? Então, veja, não se pode falar de santidade sem falar do pecado. Né? E a partir daí é que nós podemos caminhar. Né? E veja, os exemplos são as melhores formas de se perceber isso. E o caso mais clássico, né? Sempre se fala em Santo Agostinho, coitado de Santo Agostinho. Todo mundo fala mal da vida pregressa dele. Todo mundo sabe da vida pregressa dele, mas é culpa dele. Ele que escreveu lá Confissões, ele que escreveu Cidade de Deus, ele quis fazer isso, problema dele. Né? Agora todo mundo sabe da vida mundana que ele tinha. Né?
Mas veja, por que ele fez isso? Porque é bom que as pessoas saibam disso. Né? É bom, tanto para nós hoje, quanto foi no tempo dele, que as pessoas soubessem o quanto que ele era desmantelado. Né? Então, Santo Agostinho é um exemplo clássico, né? Porque ele foi, digamos assim, do inferno ao céu. Né? Um homem dado aos prazeres do mundo, como todo pecado é, né? Dado aos prazeres da carne, e depois de muito tempo de oração de sua mãe, segundo a igreja nos fala, e ele mesmo, Santa Mônica, depois de muita oração, pedindo a Deus, pela ajuda de um grande santo também da época, os santos eles se esbarram e vão se ajudando, né? Santo Ambrósio, quem o batizou e quem o, de certa forma, o alocou na igreja, foi que fizeram, né, de Santo Agostinho quem ele é hoje para nós. Então vejamos, a única pessoa de quem nós podemos falar que não coabitou o pecado foi Nossa Senhora. Né? É importante frisar isso. A Maria, a igreja diz que Maria ela foi preservada do pecado. Né? Maria ela foi preservada. Então, a Maria não é entendido pela igreja, né, o pecado. E justamente por isso que a reverência que nós damos a Maria se chama hiperdulia. Né? Nós chamamos assim, aos santos nós chamamos somente de dulia, né, que é veneração. E a Deus, a Jesus, nós damos o culto de latria, né, de adoração. Adorar seria o quê? Reconhecer como Deus. A nenhum santo nós reconhecemos como Deus. A Maria também nós não reconhecemos como Deus. Nós reconhecemos todos eles como criaturas. Tanto os santos quanto Maria. Então, dulia aos santos, hiperdulia a Maria. Né? Então, os santos, né, é importante que se diga, o pecado é o ponto de partida. Né? Veja, os santos, eles mostram para nós, católicos especialmente, né, que é possível uma conversão. Né? É possível uma mudança. Porque, vejam, às vezes nós achamos que isso não é possível. Né? Às vezes, como havia dito, às vezes nós achamos que os nossos pecados eles são tantos e tão graves que para nós não existe salvação. Não existe mudança. E não é assim. Né? Deus ele dá a graça, né, da santidade, como deu aqueles homens e mulheres. Então imaginemos, né, que os santos, como havia dito para nós, eles são, sim, obra de Deus, como nós, só que obras, digamos assim, obras-primas. Obras que foram se esculpindo nas mãos de Deus, que foram sendo esculpidas nas mãos de Deus, né? E que num determinado momento da vida eles estavam em uma plena comunhão com Deus, né? Uma unidade tão perfeita, né, que alguns santos eles se unem de forma tão plena a Deus que Deus consegue a graça até das suas dores, né? Dos estigmas, né? Da tentação pelo próprio demônio. Grande honra, né? Grande honra ao homem a que Deus permitiu que o próprio demônio lhe peneirasse, né? Como se fala, por exemplo, de Padre Pio. Né? Então, grande honra, porque é sinal de que Deus, né, olha o que Deus permitiu, né, que o rei das tentações lhe peneirasse, né? Quer dizer, no sentido de que Deus ele vai dando a graça da santificação e ele vai vendo a contrapartida da pessoa, a vontade. E ele vai dando a graça, e vai preenchendo até transbordar. Quando transborda, aí nós temos os santos.
Não necessariamente precisamos de milagres para termos a santidade. A igreja ela pede para reconhecer como santos milagres, né? Milagres para, digamos assim, para que ela mesma não seja rechaçada, né? Para que ela mesma não seja condenada como leviana, né? Para que ela mesma dê garantia a seus fiéis de que aqueles homens e mulheres, em um determinado momento da sua vida, estavam em tão grau de harmonia com Deus, que Deus permitiu, por meio deles, um fato extraordinário, o milagre. Algo inexplicável pela ciência humana. Aí está o milagre. E não precisa ser um milagre extraordinário, uma coisa assim, muito grande, né? Precisa andar sobre o rio, como certa vez se atribuiu a um dos discípulos de São Bento, né? Que São Bento rezava e um daqueles que o acompanhavam parece que se afogou, alguma coisa assim. E um dos discípulos andou sobre as águas para poder resgatá-lo. Não sei se vocês conhecem essa história de São Bento. São Bento, que é um dos maiores santos da igreja, no sentido de ser uma das maiores referências, né, para os monges, para a vida religiosa contemplativa. Então vejam, os santos, nesse sentido, eles não gozam dessa mediação da qual eu falei. Somente Jesus poderia nos salvar. Somente Jesus pode nos salvar. Isso é verdade. Mas vejam, os santos, eles exercem a função que nós também fazemos aqui na Terra, né? Que é rezar um pelos outros. Ora, nada mais, digamos assim, comum do que nós aqui neste mundo rezarmos pelos nossos irmãos. Né? Perfeitamente normal, né? Comum. Já no tempo dos apóstolos, né? Lá nos Atos dos Apóstolos, quando alguns eram presos, né? Então a igreja rezava incessantemente por eles. Né? Então vejam, não é algo, digamos assim, extraordinário. A oração de um pelos outros. Né? A diferença qual é? Da nossa oração para a dos santos é que para a igreja, e a igreja confirma isso pela Bíblia também, é que os santos eles já estão na glória dos céus. Então a igreja ela acredita que os santos já estão em comunhão com Deus, inclusive ocupando o espaço dos anjos caídos. Né? Também a igreja crê nisso, que os anjos, que os santos, né, ocupam inclusive os espaços na hierarquia celestial dos anjos que decaíram, né, naquele fatídico dia. Então, vejam, o Concílio de Trento, né, que foi o concílio, digamos assim, talvez um dos que mais tenha sofrido com essa questão dos santos, porque foi justamente posterior à Reforma Protestante, né, ele nos diz, né, os santos que reinam agora com Cristo oram a Deus pelos homens. É bom e proveitoso invocá-los suplicantemente e recorrer às suas orações e intercessões, para que vos obtenham benefícios de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, único Redentor e Salvador nosso. Então, para a igreja, é de grande proveito, né, que se recorra a alguém que está mais próximo de Deus. Né? E veja, é uma questão mesmo de proximidade. Né? Os santos que já estão na glória de Deus podem, de forma mais excelente, suplicar a Deus por nós
muitas vezes do que nós mesmos, considerando que nós muitas vezes não sabemos nem como pedir. Jesus teve que nos ensinar, né? A oração do Pai Nosso, teve que nos ensinar tantas outras coisas. Já os santos, gozando da glória eterna, né, estando mais perto de Deus, eles podem de forma mais proveitosa interceder por nós. Isso por quê? Porque existe uma comunhão. A igreja triunfante pode e deve rezar pela igreja militante. Com certeza, né? E à medida em que isso ocorre, essa interligação, o reino de Deus ele vai se aproximando cada vez mais, né? E aí, no Antigo Testamento, por exemplo, nós vamos ter lá no livro de Macabeus, né? Inclusive convenientemente retirado da Bíblia protestante, de Macabeus, né? Vai dar uma fundamentação da intercessão, por exemplo. Lá no segundo livro de Macabeus, capítulo 15, versículos 11 ao 15, né? Ele vai falar, né? Narrou-lhe ainda uma visão digna de fé, uma espécie de visão que os cumulou de alegria. Eis o que vira Onias, que foi sumo sacerdote, homem nobre e bom, com as mãos levantadas, orava por todo o povo judeu que já tinha morrido. Né? Em seguida havia aparecido, do mesmo modo, um homem com os cabelos todos brancos, de aparência muito venerável, e nimbado por uma admirável e magnífica majestade. Então, tomando a palavra, disse-lhe Onias: eis o amigo de seus irmãos, aquele que reza muito pelo povo e pela cidade santa, Jeremias, o profeta de Deus. E Jeremias, estendendo a mão, entregou a Judas uma espada de ouro, e ao dar-lhe disse: toma esta espada, esta santa espada, que Deus te concede, e com a qual esmagarás os inimigos. Uma passagem de uma visão que ocorreu, né, naquele tempo do Antigo Testamento, que era um tempo de muitas guerras, né, de disputa, em que Deus interferiu de forma bem direta, né, na vida daquelas pessoas. Então vejam, daí já se tem essa noção de intercessão, de pedir a alguém que está mais próximo para interceder comigo. Mas não foi só no Antigo Testamento. Né? Também nas primeiras comunidades cristãs, né? Nos primórdios do cristianismo, né? Uma coisa interessante. Eles celebravam a missa sobre os túmulos dos mártires. Vejam só. Celebravam sobre os túmulos do mártir. Que sentido teria isso? Será que era só porque não tinha uma mesinha ou coisa assim? Será que era só porque era um lugar escondido? Ou será que tinha um outro sentido por trás? Ora, mas com certeza, né? Os mártires, os heróis da fé, aquele que com seu sangue derramado irrigaram, né, a terra para os outros que vieram depois deles. Né? Santo Estevão, São Tarcísio, né? Tantos outros santos mártires da igreja. Então, sobre as suas tumbas se celebravam as missas. Né? Não só por uma mera questão material, né? Mas para suplicar a eles: ó, você já foi. E era uma certeza tão grande que eles tinham, né, de que eles já estavam na glória celeste, né, que nem, entendeu? Então, morreu, se fez aquele rito de
morte, né, aqueles ritos ezequiais, digamos assim, e já celebravam sobre as tumbas deles a missa, a oração, pedindo a ele a intercessão. Então é algo antigo, não é algo recente, não é algo simplesmente inventado. E aí também existe um outro fator, além da fundamentação bíblica, além da tradição primitiva, né, existe a tradição da igreja que chega até nós. Né? Mais uma vez, a tradição da igreja. A igreja, né, todos os santos foram devotos de outros santos. Não há exceções. Não há exceções. Todos os santos foram devotos de outros santos. Impressionante como santidade gera santidade. Santa Teresinha, quem eu diga, né? Santa Teresinha, que recentemente teve os pais, né? Que é conhecidos como santos. Sem precisar nunca ter entrado no convento. Mas com um amor a Deus, uma simplicidade, né? Na própria transmissão de valores aos filhos, há a santificação. Uma coisa que nós temos que aprender, nós católicos, né, é que nós queremos a santidade em coisas de outro mundo. Né? Mas a santidade, ela está aqui. A santidade, ela pode estar em você dar preferência a uma pessoa no trânsito. A santidade, ela pode estar em você calar quando você estava morto de vontade de falar uma coisa daquelas, né? Mas você preserva o outro e a você mesmo. Está no ato de ensinar, está na paciência com o outro, com os pecados do outro. Quem convive junto, por exemplo, sabe muito bem, né? Rapaz, mas fulano de tal, tem umas coisas assim. Mas exige a paciência que santifica, né? A compreensão. Né? E é claro, não há santificação sem oração. Né? O ato de se aproximar daquele que é o santo dos santos, não há. E para nós católicos, de modo muito especial, né, a igreja que é onde habita a plenitude das graças, né, existe a comunhão, a Eucaristia, os outros sacramentos. Quer dizer, percebam o seguinte, a igreja ela busca nos cercar, nos acompanhar durante toda a nossa vida. Então, tão jovem, nós recebemos o batismo, em que nós somos inseridos na comunidade, às vezes ainda crianças, sem problema nenhum. Depois nós vamos progredindo na fé e à medida da maturidade nós temos a permissão de comungarmos o corpo e o sangue de Jesus, de participarmos do santo sacrifício do nosso Senhor e Redentor, né? E essa comunhão, ela é permanente, né? Não é só numa data específica, mas para sempre. E à medida em que nós avançamos nessa espiritualidade, nós avançamos em santidade. Depois nós vamos ter uma confirmação, não é isso? Daquilo que nós vivenciamos no batismo. E aí, à medida das nossas escolhas também, né? Sempre também um outro sacramento que está sempre conosco, que é da confissão, da confirmação. Né? Impressionante como esses dois eles são constantes, né? Eucaristia e confissão. Eucaristia e confissão. Essa é a receita da santidade. Eucaristia e confissão. Tudo isso deve nos levar à prática da vida. Tudo isso deve despertar em nós os dons do Espírito Santo. E, continuando o raciocínio, dependendo do nosso estado de vida, nós vamos avançando, né, para o matrimônio,
para a ordem, né? Que é um estado de vida definitivo, né? Chama indissolúvel, onde aí, né, aonde aí nós vamos ter que exercitar tudo isso que nós carregamos, vai ser aí, né, na vida prática, na vida com o outro, na vida em comunidade, né? E nos momentos de quase morte ou de morte, a igreja ainda nos concede a unção dos enfermos, né? Então, acho que eu esqueci de algum não, né? Acho que foram todos, né? Então, veja, a igreja ela nos cerca, ela procura nos cercar, porque justamente ela quer nos santificar. Não é em outro sentido isso. Não é em outro sentido também que a Eucaristia e a confissão, elas não têm, digamos assim, prazo, não tem, sabe, é constante, é para nos santificar. E uma coisa puxa a outra. Se comunga bem quando se está livre de pecados mortais. Recomendação da igreja. Que não se comungue com pecado mortal. Também, uma coisa puxa a outra, né? Quando a igreja diz nos seus mandamentos, comungar ao menos na Páscoa. Pelo menos uma vez no ano a igreja pede o mínimo. Mas é óbvio que não é só isso. Isso não é suficiente para quem quer viver da graça de Deus. Também confessar-se ao menos no período quaresmal. Veja, tudo isso a igreja nos pede não é para nos escravizar, é para nos libertar do pecado, nos conduzir a Deus. Então, voltando aqui à questão dos santos, né, não há de se estabelecer uma concorrência entre santo e Deus, entre santos e Maria. Não há. Todos concorrem para o mesmo objetivo. Impressionante, voltando digamos assim, a comparação com a obra de arte, que você reconhece o artista pelos traços que ele imprime na obra. Então você, essa obra aqui, em tudo, né? Na música, nas pinturas, né? Num livro. Rapaz, essa música aqui é de Beethoven. Esta música aqui é de Safadão. Dá para você reconhecer, né? Para quem gosta. Esta música aqui, ela é de fulano de tal. Este livro aqui, eu tenho certeza, está aqui os traços, está tudo aqui. A mesma coisa, esse menino bem aqui, não tem como negar, ele é filho de fulano. Né? Não tem como negar, porque os traços, eles ficam, né? O autor e a obra. Né? E veja, fazendo outra comparação, todos os santos, Nossa Senhora, todos eles apontam para Deus. Nenhum deles aponta para si. Porque no dia que eles apontarem para si, eles não estão sendo santos. Não estão em estado de graça. Não há nenhum santo que aponte para si. O fim é em mim, São Francisco de Assis. O fim é em mim, Santo Expedito. Jamais. Todos os santos, eles dão testemunho de uma vida voltada para Deus. Se você quiser aprender com eles, você aprende. Né? Você pode utilizá-los como uma receita. Vejamos como foi mesmo que São Francisco se tornou santo. Olha, não foi pela ostentação dos bens e de nada. Foi pela pobreza. Como foi que Santa Teresinha chegou à santidade? Olha, com certeza não foi pela tibieza, nem pelo espírito frio. Não foi pela oração.
e muitos outros fatores. Né? Quer dizer, todos os santos, eles nos ensinam alguma coisa. Né? E em nos ensinar alguma coisa, eles não nos levam a eles mesmos, mas eles nos conduzem a Deus. Então você pode examinar a vida de qualquer um desses santos da igreja. Todos eles vão estar direcionados para Deus. Então, eles estão aqui apontando. Inclusive, se você for numa igreja antiga, né, você vai ver normalmente os santos com o dedinho assim, ó. Os anjos também, apontando assim, ó. Ou então para cima, nunca para cima. Se a mão dele está para si, é porque aqui no meio tem um coração de Jesus, alguma coisa assim, a palavra, mas eles nunca apontam para si. Normalmente, nas igrejas antigas, principalmente, você entra lá, está lá o santinho com a mão assim, ó. Então, assim, para Deus, esse sentido aqui, né, da Santíssima Trindade, né, da perfeição. Então, apontam para Deus, apontam para algo que não são eles mesmos. Por isso, meus amigos, que é saudável, é bom, é justo e não é pecado pedir a intercessão dos santos. É justo, é bom ter santos de devoção. É salutar que nós tenhamos nomes de santo e coloquemos nomes de santo dos nossos filhos. A tradição da igreja, né? Colocar da patronos, padrinhos, né? Para os seus filhos. Bota o nome do santo, para que se incentive a devoção àquele santo, para que se busque a história daquele santo e se busque seguir. Né? Então, vejam só, né? A igreja ela é muito sábia, gente, nesse aspecto. Né? E não devemos ficar temerosos, né, com isso. Todos os santos nos conduzirão a Deus. Todos os santos nos conduzirão a Deus. Sem exceção. Para a continuidade aqui, é interessante que nós vemos lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24, São Paulo diz, né, que o cristão, ele completa na sua carne o que falta a paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. O cristão, ele completa. Colossenses 1, versículo 24, vai dizer que o cristão, ele completa na sua carne o que falta a paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Então, vejam, a igreja, ela é o corpo de Cristo, né? O corpo místico de Cristo. Quando nós nos dirigimos a este corpo, nós chegamos até a cabeça. Né? Então, Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, e na igreja nós temos santos, anjos, aqueles que estão no caminho da santidade. Gente, não deve ser estranho para nós isso. A santidade deve ser o nosso futuro e o nosso presente, né? E acreditem vocês, né? Há santos no meio de nós. Há santos no meio de nós. Há pessoas que vivem em estado de graça no meio de nós. E sempre quando cai, vai para a confissão. Sempre quando está fraquejando, vai para a Eucaristia. Vejam, ser santo não é não sentir fraqueza. Ser santo não é não sentir tentado pelo pecado. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos sentir isso. Agora, se nós persistirmos nessa vida, nós vamos poder, pela graça de Deus,
chegar à plenitude dos céus, né? A plenitude da graça, a santificação. Então, para nós é muito bom, é justo, né, que nós nos aproximemos dos santos, que nós nos apeguemos, né, que nós o tenhamos com veneração. Né? E percebam, não há confusão entre o que se dá a Deus e o que se dá aos santos. Não são moedas diferentes. O caminho, digamos assim, a finalidade é a mesma. A finalidade é a mesma. E através dos santos, nós conseguimos uma via mais segura para chegar a Deus. E imagine, meus irmãos, o quanto de almas que são salvas pelos exemplos dos santos. O quanto de almas que são salvas pelo nosso exemplo, às vezes, quando nós buscamos viver a santidade. Vejam só. Pelo exemplo, pela referência. Então, digamos, eu posso ter chegado ao grupo de acólitos pelo Júlio César, como cheguei, né, como coroinha. E olha que Júlio César não é nessas coisas, né, gente? Brincadeira. Eu posso ter chegado ao grupo de acólitos pelo Júlio César, eu que não participava de igreja. E através do Júlio César eu conheci o Bruno, conheci outras pessoas, fui ficando. E olha que eles não eram lá grande coisa. Fui ficando pelo exemplo deles. Sim. Pelas coisas que eles diziam e eu não sabia, e eu tinha sede desse Deus. E aquele vazio que havia em mim, meu Deus, que vazio. Eu preciso ser preenchido. E não me preenche bebida, não me preenche vício nenhum, nenhuma outra pessoa, nem a quem eu amo, entendeu? Não há amor que me preencha. O que me preenche é Deus. E às vezes nós precisamos nos deparar com pessoas assim. Que muitas vezes é o único evangelho que a gente tem acesso. É aquela pessoa. O evangelho vivo. Você se aproxima, tem aquela afinidade e vai se preenchendo, vai vendo o que é bom. Mas veja, em um determinado momento eu ganhei a minha autonomia, né? E eu fui ficando e eu já passei a ser exemplo para outras pessoas. Outras pessoas chegaram a Deus, à igreja, ao grupo de apóstolos, qualquer lugar bom, por mim, pelo meu exemplo. E olha que eu também não sou lá grande coisa. Muita coisa ainda que eu tenho para melhorar, só eu e Deus sabemos isso, né? Então percebam, né? Então percebam a importância dos santos, a importância de ser santo, de se aproximar cada dia mais de Deus, de estar cada dia mais próximo. Não tenhamos medo de nos embasarmos pelos santos. Não é, vou estar desviando a atenção de Deus. Não está. Você vai ver que quanto mais você se aproxima do santo, mais você se aproxima de Deus. Não tem outro caminho. O santo, ele nunca aponta para si. A intercessão dele vai lhe ajudar. E assim, não é um desvio de culto. Né? Lembrem-se disso. Que a Deus nós devemos reconhecer como Deus, como tal, como Criador. Aí nós temos a latria, a adoração. A criatura que se põe diante do Criador. Isso é adoração, isso é latria. Como nós chegamos na capela, nós nos ajoelhamos diante do Senhor. Porque nós somos criatura, Ele é o Criador. Nós o reconhecemos como Deus. Nós o reconhecemos que sem Ele nós não existiríamos, nem nada que existe no mundo.
Diante dos santos não é assim. Né? Nós chegamos diante dos santos, podemos até nos ajoelhar diante da sua imagem, né? No ato de veneração. Não a imagem em si, mas a pessoa ali representada. Nós podemos chegar, né? Podemos tocar, podemos beijar, não tem problema nisso. Nós estamos nos referindo à pessoa ali representada. Uma pessoa que vai nos conduzir a Deus. Então, sem medo de ser feliz, podemos chegar a Nossa Senhora e pedir, né, a ela que está mais perto de Deus do que nós, muitas vezes. E acreditem, ela vai nos conduzir a Deus. E ela ainda vai, à medida do nosso amadurecimento, nos dando, né, capacidade e intimidade maior com Deus. Vai nos adentrando, né? Vem comigo que eu vou te mostrar o caminho. Vai adentrando. E o amor, a veneração, o amor, sabe? Deus não se ofende com isso, gente. Deus quer isso. Deus quer isso. Né? Que nós consigamos chegar à salvação por todos os meios possíveis. Agora acreditem, sozinhos nós não conseguiremos. Sem a graça de Deus, nós não conseguiremos. Nós precisamos dessa graça, nós precisamos dessas referências. Como é bom ter referência, né? Ter alguém em quem se espelhar. E aí você vai aprendendo, você vai se espelhando, vai absorvendo, vai criando intimidade. Esse é o grande sentido. Que nós possamos, né, através dessa formação, termos mais liberdade, né, de chegar aos santos e pedirmos sem cerimônia a sua intercessão e a partir daí possamos estar cada vez mais próximos de Deus e da santidade.